Olá, muito boa noite. Iniciando mais uma semana, segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019. E lá em cima, no Planalto, já teve gente que pediu para sair. Eu não quero pensar que a história é a de sempre. Mas vamos lá, Escantofone, qual é a tua manchete hoje? Neymar criticado muito pela imprensa no Brasil pela sua conduta nessa semana after Réveillon. Não concordo. Vou explicar por quê. Muito bem. Vamos ouvir mais Carla Krieger. No Dia do Leitor, eu quero fazer uma homenagem àquele que é o nosso exemplo aqui na bancada, Marne Barcelos, e também uma homenagem ao meu avô, Daniel Krieger. Muito bonito. Ana? Secretaria de Comunicação será responsável pelo gerenciamento de contas pessoais de Jair Bolsonaro na internet. Olha, e aí, Roberta Coutro? Presidentes do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil tomam posse em Brasília. Mas não foi assim tão simples, tomam posse. Muitas coisas Vitorino. Eu vou falar sobre exatamente essa posse, quando o Guedes disse: os bancos brasileiros caíram nas mãos de quadrilhas. Tá bom, Ruxo. Witzel voltou a falar na posse do defensor público do Rio de Janeiro sobre o atirar como se estiver portando fuzis. A matéria, então vamos lá, agora, fora da começar emoção, com esse bom discutir agora. Vamos começar com esse teu assunto. Obrigado, pessoal, me então. oportunizar a abertura. Eu achei importante trazer esse tema, porque ele foi discutido num momento muito acalorado, momento de eleição, quando se está muito mais politizando uma discussão que é técnica do que propriamente uma análise técnica, como a gente quer sugerir aqui, né? E ele adaptou o discurso dele. O que mais me chamou a atenção foi que ele voltou, porque há uma matéria que o Código Penal regula, né? Então, ele reiterou a sua manifestação e seu interesse e sua vontade de que se abata essas pessoas, mas reconheceu aquilo que nós apregoávamos aqui. Sim. E é importante que ou altere-se a lei ou se crie a situação. Por exemplo, como na época de eleição, como é que surgiu a questão? Vamos lá. Eu estou lá portando um fuzil, que é ilegal portar esse fuzil, tá? Mas o abate puro e simples dessa pessoa portando um fuzil não pode ser feito, porque ele não está colocando em risco o direito de alguém para oportunizar a legítima defesa. E esta manifestação que ele fez nessa posse do chefe da Procuradoria, ele reconheceu isso, inclusive a necessidade de ouvir-se o Ministério Público para não acabar sendo responsabilizado o policial, que é o que nós bradávamos aqui. Olha, se não tem lei, o policial vai ficar desamparado. O policial não pode atirar fora da lei. Sem dúvida. Então a manifestação dele foi tecnicamente perfeita, ele não recuou 1 milímetro. O que ele esclareceu hoje é consultar o Ministério Público em que situação estará sendo colocado em risco, em que situação caracterizaria a legítima defesa para que o policial possa fazer o tiro e matar esse portador de fuzil. Ele então, é acho que é muito boa hora. Ele é um juiz extremamente qualificado, um juiz federal, né, com um profundo conhecimento. Muito bem. Alguém mais quer falar sobre este assunto? Acho que agora tem que esperar qual é a saída legal para que isso realmente venha a ser implementado. O policial tem que dizer: o marginal que está com a R15, tu tem 15 minutos para ir embora para casa, senão eu vou dar um tiro em você. E começa a contar. Você tem 12 minutos. É uma palhaçada, você virou uma Somália, tem que dar um tiro de cara. Tá, não, tudo bem, mas é que existem as coisas legais e as coisas que não são legais. A gente não quer que o policial pague por isso. Claro. Ele vai, por exemplo, ele vai ao encontro, pensa até que esse policial pode pensar como o Chicão. O exemplo do Chicão é bom. Sim, né? Não, é bom. Nós queremos exterminar, tá? Então eu pego e dou o tiro. E depois, pela legislação, a legislação vigente hoje, esse policial vai ser responsabilizado, porque se ele estivesse simplesmente parado, ele não colocou em risco a tua vida. Lógico que ele está lá que não é para brincar com criança, né? Porque senão nós isso estamos respeitando a inteligência. A modificação disso seria uma lei federal ou uma lei estadual? Não, uma lei federal. Isso é Código Penal. É criar uma excludente que, por exemplo, vamos criar uma exceção, né? Não sou legislador, mas o simples porte de um fuzil ilegal já é o problema. É o suficiente para seria o suficiente. Abater a pessoa. Isso. Por isso que ele fala nessa manifestação, e eu li o que ele disse, vamos ouvir o Ministério Público com o que caracterizaria legítima defesa. Porque estamos assim... E aí dá para adequar. Lógico, nós começamos a entrar no morro. Eu encontro a pessoa, lógico que eu não preciso esperar ele atirar.
né? Mas aquela ideia assim de nós estamos a 3 quilômetros, o cara está parado numa esquina com um fuzil, dar um tiro nele, não. pela legislação agora, salvo o melhor juízo, ou ele mesmo quer ouvir o Ministério Público sobre isso, e é que é uma melhor adaptação. Bom, eu acho que alguém segurar um fuzil é uma coisa legal, uma coisa normal. Acho que é um que normal. eu acho levar que uma bomba para um shopping normal também. O cara ficar com um fuzil na esquina, não tá fazendo nada. Entrar numa escola e dar um tiro em tudo que é criança é normal também. Depois tá com um fuzil na mão, né? Certamente ele tá com o fuzil na mão esperando a namorada, né? Tá bem. É uma palhaçada. Botar uma bomba no avião é legal, um espetáculo, pegar fogo e cair no chão. Tudo legal. Conforme o Russo está dizendo, o governador ele não desistiu da ideia em nenhum, né? Ele não em desistiu nenhum da momento. ideia. Ele apenas quer ter um aparato legal para que o policial não arque. Ele está certo, mas ele tá será que ele vai conseguir fazer toda uma legislação federal, movimentar Congresso Nacional? Aí é que a gente tem que ver. É isso que tem que ser feito. Porque a verdade é a seguinte, nenhum gestor público até hoje teve a coragem de dizer o que ele disse. Perfeito. Olha aqui, ó. Num país em que tem armas controladas, armamento pesado, fuzil, metralhadora na mão, vou mandar atirar. As pessoas estão ninguém sendo nunca dizimadas disse no meio da rua. Pois nunca ninguém disse isso. Então, é uma novidade. Agora, vamos lá. Vai ter o Rio de Janeiro, qual é a maior resistência que ele vai encontrar? No PSOL. Porque o PSOL é forte, é o estado que o PSOL é mais forte, é lá no Rio de Janeiro. Tem o tal de Freixo, aquele que é um agitador, coisa e tal. Tem outros lá também. Que foi candidato e não ganhou. Foi candidato. Tem uma porção. O PSOL é forte. É mais forte que o PT. Da Câmara, o PT é fraco no Rio de Janeiro, mas o PSOL é muito forte lá. E o pessoal do PSOL é radical. Eles vão se colocar contra, coitadinha, vida humana, direitos humanos, o diabo carrega essa bobagem toda. Discussão política, Gustavo. Na verdade, eu precisaria alterar a legislação federal, que é Brasília. Mas essa discussão... Porque tu não consegue fazer uma mudança estadual. Só o Rio de Janeiro vai poder isso. Eu entendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa discussão vai ser política. Porque, tecnicamente, a lei já permite. A lei antiterror brasileira já permite. O que não se tem até hoje é, por parte do poder público, uma determinação de uma autoridade. Atira. Mas então, e se colocar como a pessoa que porta o fuzil como terrorista? Aí já teria uma autorização legal. É essa a ideia dele. Criar o enquadramento como terrorismo. Exatamente. O crime organizado... portando o armamento pesado, ele enquadrar como terrorista e não como um crime comum. E hoje a visão que se tem é só de um crime comum. E aí vem aquilo que o Chicão falou, claro que o Chicão falou do jeito dele, mas o policial tem que dizer, o senhor atira em mim primeiro para não poder atirar no senhor. Entendeu? Infelizmente, pode parecer uma frase solta do Chicão, mas é verdade. O policial hoje que atira primeiro se incomoda. Ele foi tão profundo, que ele inclusive citou o artigo do Código Penal, o artigo 25, né? Que caracteriza a legítima defesa. Ele se preocupou com o policial que se saísse atirando sem nada poderia ser responsabilizado. Por isso que ele falou nessa gestão. Então é bom, é só para a gente trazer que a matéria foi tratada desta vez, né? com menos emoção. Sim, é polêmica e não precisa... foi deixada de lado. E não foi deixada de lado, precisa ser enfrentada. Não, até porque nós estamos à beira do caos. Nós depois vamos falar do Ceará aí, que é um horror, né? O que está acontecendo no Ceará é um sintoma de que se perdeu completamente o controle. Exatamente. Aliás, é um fenômeno lá, né? O governador cearense se reelegeu bem, perdendo completamente o controle sobre a segurança. Quer dizer, eu não sei como é que os cearenses votaram. Votaram com ideologia, esqueceram o que está acontecendo lá de fora da porta e votaram ideologicamente. Aí, 2 dias depois de assumir, o cara pede socorro, tem que mandar arma, pede socorro para Brasília. Quer dizer, como é que o povo do Ceará votou nesse cara? No mandato inteiro destruiu a segurança do Ceará, destruiu a economia do Ceará, exatamente como outro petista fez lá em Minas Gerais. Aqui um petista fez com o Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente não quer ideologizar, mas tem coisas que são tão evidentes que tu tem que colocar ideologia. Aquela história de socialismo e comunismo funciona bem enquanto acaba o dinheiro do outro. E é o que aconteceu, Ele fez uma manifestação sobre isso, até não queria cruzar os temas. Vamos lá, já que nós estamos falando sobre isso. No assunto segurança, porque, na verdade, estão emergindo lá do Ceará vários avisos para o país inteiro. Algumas questões assim que a bancada tem se antecipado e discutido aqui. Por exemplo,
Se tu não... Estão agora querendo tirar 60 grandes líderes de facções de lá, para botar em presídios federais, tá? Mas este secretário novo que foi trazido para lá, que seria teoricamente toda a revolução estaria acontecendo por ele, que era do Rio Grande do Norte, e mandou cortar celular, mandou cortar acesso a tudo, e seria teoricamente uma represália a esse secretário. Eles ficaram bravinhos, né? Os presos ficaram bravinhos. E ele deu uma declaração dizendo duas coisas piada, né? que passam a ser tema para nós. Primeiro, não adianta fazer um bloqueio num estado ou num presídio quando tu não cortar. Então ele fala em sistema único de bloqueios, né, para nacionalizar esse bloqueio. Segundo, um sistema único penitenciário também para que se possa ter uma política de gestão desses presídios nacional. Porque vamos tirar e botar para cá. Ele vai fazer igual, eles continuam se comunicando e o modus operandi é igual, as facções estão dominando. Como disse, lá eclodiu, mas pode eclodir aqui, pode ser no Paraná, e pode ser... tem que acabar, Ruxa, com a visita íntima. Isso aí é um problema. Tem que acabar com a visita íntima. Isso é um problema. Sinto muito, mas a gente sabe muito bem que uma das formas de se levar celular, isso e aquilo, continua sendo a visita íntima. E também de levar os recados, porque enquanto as mulheres ocupam o cargo ou o lugar de chefe da boca, quando o marido é preso. Lembra que muitas são obrigadas aí por medo. Elas vão por medo. Tu te lembra que eu disse aqui, até cometendo uma demasia, porque eu respeito que são pessoas, são chefes de famílias que estão de secretário de segurança, que são chefes de presídio, que são diretores, né? Mas eu disse que não se resolve esse problema por medo. Medo dos seus próprios familiares. Né? Se não houver uma política, só eu resolvo trancar, eu vou assumir aqui o presídio, qualquer um aí, Ruxo, e aqui eu vou fazer diferente. Nos últimos 7 anos, 11 diretores de presídio do Rio de Janeiro foram assassinados. Tu respondeu. Eles batem de frente com a bandidagem, mandam matar. Quando não matam eles, mata a mulher, filho, coisa e tal. Porque se não é se não te fala em política prisional é isso. Proibido celular em todos os presídios. Então eu não posso mais ter pressão só sobre esse presídio que ela é diretora. Então passa a ser política. Isso que se fala na verdade, nacional. É proibido. Só que... É tão comum que nem parece. Só que estamos no Brasil. E aquela proibição que se não fizer É proibição de ter que fazer a vontade do preso. Se não fizer a vontade do preso... Ele te ameaça. Ele te ameaça, ele já não paga as coisas para quem está preso, ele já não dá a grana para a mulher lá de fora. Tu não vai fazer? É isso. A minha turma sabe onde é que seu filho estuda. É duro dizer isso, mas é verdade. E pensa que não tem isso aqui no Sul? Tem todos os lugares. E o reflexo perfeito disso é o que acontece no Ceará, porque já foram oficialmente relacionados a essas tentativas de pressionar para não mudança, para não fiscalização mais intensa. Já são 153 ataques em 53 municípios. Então acontece que a população está pedindo para que sejam levadas em consideração esses ataques, porque foram bancos, instituições públicas, mas as promessas dessas facções são atacarem escolas e locais onde tenham crianças. Então começa aquela pressão. Isso não é terror? Não, e elas serão elas serão separadas. Elas serão separadas, então elas querem continuar unidas nessas unidades prisionais, então elas começam a fazer esses ataques à população para a população pedir que os presos tenham esses benefícios. Os presos tenham benefício. É impressionante. Isso inverte todo o sistema. Quem deveria pedir e a fiscalização é o poste fazendo xixi no cachorro. Mas a ordem dos fatores é essa mesmo. Já foram 12 fiscalizações de unidades prisionais que foram encontrados horrores. Aqueles walkie-talkies, celulares, o primeiro presídio móveis, foram 400 celulares. Drones. O primeiro presídio, drone para atravessar o muro. Exatamente, com drogas. No primeiro presídio que eles estouraram, pegaram 400 celulares. Não, chega assim. Tem mais celular que... O número é maior que a carga que roubaram no aeroporto. Que horror. É um absurdo aqui no WhatsApp. Tem um telespectador nosso que pede para não ser identificado, mas diz o seguinte: trabalho no sistema penitenciário gaúcho e digo, a maior chaga dentro do sistema é, além do próprio vagabundo que lá se encontra, o servidor corrupto. E tenha certeza, tem muito.
Fuzil portado por bandido é crime, atentado direto à integridade física e a terceiros. É fato, está na lei, portanto tem sim que ser abatido em legítima defesa. É o que pensa o Edmundo de Bento Gonçalves. Eu acho que é o que pensa a maioria da população. O que quer a Não, é o que maioria, deseja. É o que deseja. A gente tem que separar o que seja desejo com o que seja adequado à legislação. Sim, sim, Exatamente. também. Oi, Carla, boa noite. Hoje vi o galã Ayrton Ruschel na Galeria Chaves. Senti vontade de pedir um autógrafo e tirar uma selfie com ele, e oferecer um cafezinho, porém ele estava muito sério. E resolvi Ele é um homem deixar para uma próxima oportunidade. É isso. Já estamos aqui a postos assistindo o melhor jornal informativo da TV brasileira. Um abraço dos fãs de Arroio Teixeira e a família Vart. Posso dar um depoimento, dona Magda? Pode. Vocês estão há 4 anos nesse programa, eu sou um neófito aqui, sou um juvenil, e, portanto, é homenagem a vocês. Eu hoje percorri a Rua da Praia, me sentindo a rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. Que Faltou só a coisa bolsinha. linda. Que recepção carinhosa. É verdade. As pessoas te param na esquina, tu conversa, tu fala de futebol, tu fala de Grêmio, tu fala de fusível, tu fala de fuzil, aliás, fala do que precisar. Coisa mais linda. Se precisar, falando de fusível também. E eu estava... Se precisar, vamos falar de fusível. Falamos também. E eu percorri exatamente toda a Rua da Praia, tive que ir até ao fim dela lá. Então foi lindo, as pessoas parando a gente, algumas lojas, e muitos, eu fui atento, né, cumprimentando as pessoas assim, devo ter cumprimentado eles, assim, muito bacana, uma homenagem a todos vocês que Pegou muitos fizeram esse telefones, programa. doutor? Não, porque sou um homem sério, né? Comprometido sobre o manto do matrimônio. Aí a parte séria. Fama de galã, passeando na Rua da Praia e não pegar o telefone. É que nem o cara que foi pro motel com a mulher para ver televisão. Ou teve gente que foi fazer churrasco? Teve gente. Teve gente para fazer churrasco. Mas olha aqui, ó, o Chicão Tofani, eu estive com ele uma vez num shopping. Estávamos ali na Devassa, né? Na Devassa. Estávamos caminhando ali. Aí eu queria comprar o que eu queria comprar? Uma joia. E Uma elas joia. entravam Entramos na joalheria, em várias ali. E elas achando que o Chicão ia pagar a minha joia. Mas enfim, ficamos ali olhando. Daqui a pouco nós saímos de um lugar, passou uma moça linda. E o Chicão disse assim: oi, como vai? Tudo bem? Então é muito bonita. E ela parou, ficou olhando. Ele disse: tu poderia me dar teu telefone? Ele A assim? guria, assim? Assim, direto. A guria olhou pra mim, olhou pra ele, eu digo, eu não sou nada dele. Eu não sou Aliás, nada nem dele. conheço esse rapaz. Eu não sou nada dele. Aí ela ficou me olhando, assim, ele disse, tá, tu não pode me dar o telefone? Ela disse, não, infelizmente eu não posso. Ah, então tá. Foi. Pelo objetivo, tá certo? Não tem tempo a perder. O não tu já tem, né, Chicão? Que nem O não tu chega já na noite. tem, Qual é o estilo ponto. de homem que a mulher gosta da noite? Aquele cara que chega perto dela, põe a mão no rosto, dá um beijo na boca dela. Não é o caso, isso era de dia, por isso que Pelo menos ela não vai te funcionou. esquecer dele. Ela A não doutora Roberta verdade. suspirou. Agora eu não sei o que foi esse suspiro dele. bem, cada um Me tá deixa fora disso. Deixa fora disso. Isso aí é assédio, não pode não. Tem que chegar perguntando o assédio. nome. Tem que chegar perguntando o nome. O que faz? Não, mas ele perguntou. Não perguntou. Mas Como ele falou é? que tem que chegar na Mas na gata já. noite, Vai na chegar noite é na noite. diferente. Na noite não. Para, Chicão. Não é diferente. Tem que ser Tem educado. que perguntar no mínimo o nome. Não, mas aí a né? pessoa tem que ter, Vai né? beijar o você? focinho se ele Posso saber como é que Isso é é. igual o Antônio Bandeiras no Vai beijar o filme Os focinho sem saber o Assassinos. pedigree? Não, Chicão. O Antônio Bandeiras pega a casa da mulher e diz assim, tu é minha, pá, dá um beijo, tu não é ninguém, nunca me tu não é ninguém sem eu. tudo que eu Tá queria ok? era Me que liga ele amanhã, dissesse tchau. Vai embora. A mulher diz, que homem é Agora, esse? Chicão, eu acho Cadê o que tu é um Antônio pouco Bandeiras? pretencioso pra te comparar com o Antônio Bandeiras. Dona Magda, a doutora Roberta. Não, vou chegar lá, então, eu tô no mercado. Ela exige o direito de resposta para explicar o suspiro dela. Não, eu sei não se- suspirei, eu levei O que um que foi? susto. Ah, É diferente. Isso é susto, não é suspiro. Ele não sabe fazer a diferença entre os não. sustos. É uma grande diferença. Então fale, doutora Roberta, já que a senhora está aí suspirando. Opa, não. Muito assustada. Magda, hoje nós tivemos, então, a posse de 3 presidentes dos 3 maiores bancos públicos do nosso país e foi uma posse que, em tese, são de segundo escalão do governo, aonde o presidente da República geralmente não aparece. Quem vai fazer a posse geralmente é o ministro Paulo Guedes, no caso, o da Economia, e, no entanto, o presidente Bolsonaro fez questão de quebrar esse protocolo e estar presente sim. Ele, inclusive, fez um depoimento onde ele quis reiterar o quanto ele está alinhado ao Guedes
o quanto ele ratifica também a questão de que o Guedes tem livre iniciativa para tomar as decisões que cabem, porque ele diz claramente que ele de economia não entende e que o Guedes não entende de política. Então, houve ali um amaciamento de toda a situação delicada que aconteceu na semana passada em razão... Ele deu uma desculpa para o atravessamento. E muito importante, porque isso mostra o alinhamento que precisa ter realmente desse novo governo. O que foi importante também? O Guedes deixou muito claro que daqui para frente há uma mudança, a partir de agora, no mercado de bancos públicos. A maneira como os bancos públicos emprestam dinheiro no nosso país está alterada a partir de hoje. O mercado de crédito, a partir de agora, deve atender empresas menores com foco no microcrédito. E cada um dos bancos se voltará para a sua vocação. Ou seja, por exemplo, a Caixa Econômica vai ficar focada em mercado imobiliário. O Banco do Brasil, em crédito para a agricultura. No BNDES, Joaquim Levin, então, é o novo presidente. Na Caixa, Pedro Guimarães. E no Banco do Brasil, Rubem Novaes. Os 3 presidentes assumem com a missão de auxiliar na recuperação dos cofres do governo, cujo orçamento desse ano estabelece que há um déficit nas contas públicas que poderá chegar a 139 bilhões de reais, que é o equivalente a 1,9% do PIB. Então, houve aí um alinhamento. Esses 3 presidentes todos são da Escola de Chicago, que é uma escola ortodoxa, super liberal, aonde o Paulo Guedes também veio. Então, há um alinhamento muito claro dessa equipe toda presidida pelo Guedes. Vitorino. Deixa eu só fazer um alinhamento aqui. O déficit público não é superado pelos presidentes dos bancos estatais. O que os presidentes dos bancos estatais vão fazer? Como o governo ele é o majoritário, ele é o dono da Caixa Econômica Federal e o acionista majoritário do Banco do Brasil, o governo vai restabelecer a distribuição de dividendos desses bancos para que o governo federal, em vez de receber mais dinheiro, transforme isso em taxas mais atraentes para o cliente. Em vez de emprestar, por exemplo, 11 bilhões que saíram do BNDES para o seu X lá, o Eike Batista, dinheiro esse que evaporou e que depois o Eike Batista disse que recebeu só 7 e provou, com a contabilidade da empresa dele, que só entraram 7 bilhões, ou seja, se perderam 4 bilhões entre a saída do dinheiro do BNDES e a entrada do dinheiro nas empresas do seu Eike Batista. É isso que eles querem acabar, com esses empréstimos milionários. Quem quiser empréstimo milionário ou empréstimo de fomento, que o justifique. E mais importante, que procure nos bancos privados, porque os bancos públicos vão passar a financiar a pequena lojinha da esquina, o pequeno mercadinho do bairro que quer ampliar. A Caixa Econômica Federal vai focar no mercado imobiliário, ou seja, criar taxas mais atraentes, parcelamentos diferenciados, abrir crédito mais forte para funcionários da iniciativa privada. E o Banco do Brasil vai continuar focando naquilo que é a sua vocação, que é o agronegócio. Agora, o que de mais importante o Paulo Guedes disse é o seguinte, é de que houve um desencontro, sim, mas não pode ser tratado como rusga ou desentendimento, que a imprensa, principalmente aquelas duas que estão babando, né, o Grupo Folha e a Globo estão babando. Esses dois já trataram como o pau comendo, não tem nada disso, houve uma rusga. Não houve rusga. Houve um erro de informação. E o Paulo Guedes eu não tenho nada contra o Onyx Lorenzoni. O Bolsonaro falou um negócio, mas não era bem aquilo, o secretário da Receita depois corrigiu e chegou a dizer o seguinte: parem de achar coisa onde não tem. Ovo em galinha. Cavalo, ovo em cavalo. Ovo em cavalo. Tecnicamente não funciona. É da galinha. Ovo nem todas, cavalo. Mas a maioria da galinha. Parou. Então, assim, o que eu quis dizer? Que toda essa a galinha levou o ovo para casa. Levou o ovo para casa. Termina o teu assunto sério, senão o Paulo Guedes não vai gostar. Paulinho, você falou bem. Tá bom, então agora, aborta a operação. Ainda sobre isso, só para incrementar aí a conversa e também a respeito do próprio presidente, das pessoas que o cercam no momento, o que se tem um entendimento é que ele vai precisar de um porta-voz.
Ele hoje disse que ia Você faltou admitir... sexta-feira, Ela não tem, mas deixa ela falar. Exatamente, Nós falamos Não vi, muito cara. sobre isso. Exatamente. Admitir que não sabe de todas as áreas, isso aí já é uma coisa muito boa. Ele Ele ter publicou feito agora, hoje, entendeu? fez hoje, né? Tem que ter um Exatamente. porta-voz Verbalizou experiente, isso. tem que ter um jornalista Agora, experiente, com alguém. certeza, isso eu já venho dizendo de antes, Gustavo, que ele precisa de um porta-voz. Primeiro, o presidente não tem que estar na vitrine para responder tudo a todo momento. Apesar não de tem ele que ser estar. vidraça, E não outra tem que coisa, tá. Carla, que hoje... Ele tem que ser preservado. Que hoje eu constatei pela segunda vez, e eu acho que é uma coisa recorrente. O Bolsonaro cuidava pessoalmente da página dele, do Facebook. Não é mais, Da- do Twitter. O Twitter. Do Twitter. Ele E agora publica no ele seu parou. rede social. Agora ele botou uma equipe. Tá e certo. essa equipe que botou está fazendo barbeiragem. Tá replicando mensagem de sites fakes. Eu vi duas barbeiragens hoje que tiveram que ser apagadas, Pois é, isso é rapidinho. grave. Então, assim, ou Isso o é Bolsonaro grave. para com esse negócio, porque... Não, aí esse próprio porta-voz tem que ser o chefe da equipe que vai Sim, que vai tuitar, coordenar, tem que centralizar tudo em Isso. cima de uma pessoa. É aquela pessoa que vai dizer, não, isso pode pro ar, isso não pode pro ar, isso deve ser eles dito, não isso não podem deve por ser conta dito. disso. E é esse o problema. Eu acho que o pessoal que está lá é Essa meio situação amador. tem que Porque ser- você é. bota coisa, tira coisa, opa. Até porque tem protocolos, tem É. uma série de coisas, tem hierarquia, tem uma série E a de coisas. credibilidade do Bolsonaro foi construída exatamente em cima da sinceridade que exato. ele... Comunicação direta. Que é o que ele criou continua através do fazendo, mas protocolo. até isso tem que selecionar. É. A hora que ele vai ser como ele se... a que Roberta agora, quer falar é que alguma agora coisa. não dá mais, agora ele é presidente, né? Não, Você acredita. exato. mas até Exatamente. pode. Gustavo, outro aspecto desse assunto que a gente estava falando sobre a posse dos ministros, é muito importante a gente também salientar que a fala do Bolsonaro foi clara em também dizer que há uma necessidade de transparência. E ele deixou muito claro que a caixa preta do BNDES vai ser aberta. E isso vai impactar muito Vai nesse sair, cara, ano. né? Você viu que quando ele falou em abrir a caixa preta, o Palocci pulou e disse, eu tenho algumas coisas para dizer sobre isso. Falando em abrir a caixa preta, eu abri uma caixa enorme na sexta-feira, depois do programa, toda com papel vermelho, com poá branco, e dentro dela muitos presentes para todos nós aqui do Atualidades Pampa. Foi a Clarice Tomasi que nos mandou. Ela mandou um pijaminha para o Marne, um pijaminha para mim e um pijaminha para o Gustavo Vitorino. E docinhos para todos. Não mandou para mim, acho que ela não quer que eu fique gorda, mas enfim, anyway. Mas assim, quero agradecer muito a Clarice, até porque a Clarice ela fabrica uns pijamas, ela é de Gramado e chama Bons Sonhos. A a loja etiqueta dela, olha que amor que ela trouxe Olha, pra mim. recomendo. E aí a calça de uma bermudinha, olha aqui que amor. A loja da Clarice Ai, é que linda, amor, e o recomendo as tecido, pessoas... não, olha, maravilhoso. as pessoas que forem a Gramado, Maravilhoso. turistas ou moradores da região, visitem a loja. E ela das trabalhando promoções. pela volta do casal, porque ela vestiu os dois, hein, cara? é uma Tu viu? delícia. Ela vestiu Eu e o o Gustavo e a Vitorino. Dona Magda. Não, a única Ela coisa que trabalhando eu pela quero volta discordar da mesmo. Dona Magda é a seguinte, não dá pra chamar de pijaminha o meu. Não, ele Rafael, tava me contando, o pijama dele é de rei, de príncipe. Ele Tu mostrou, era a Rainha Dona- Elizabeth. Ele mostrou, tá Dona Magda. praticamente o Príncipe Harry. Charles sentiria inveja de Não, mim. o Charles não. Charles Ela foi um encanto, chocolates uma delícia. Ela é de Gramado, não é? Ela é de Acabou Gramado, receber, essa loja dela lá em Gramado. maravilhosa. Extremamente, olha, Foi uma pessoa muito extremamente encantador. querida, E o cara. Gustavo Vitorino... Eu tenho o privilégio de conhecê-la pessoalmente, É, é uma o pessoa Gustavo extremamente educada, que gentil. amor. Clarice, bonita. Muito bonita, muito querida. De bonita bom também, gosto e muito gentil, Clarice, carinhosa você conosco. Encantou. provocou aplauso aqui. Só tem uma coisa que eu queria reclamar. Não, é assim mesmo. A dona Magda... Não é assim não. Vem de Não. chocolate Não, não até é, aqui. vai até em cima. Muito vai- obrigada, A Doreen. dona Magda, digamos assim, ela... Esteve de posse do teu... Esteve de No posse final de temporariamente. Vai, então. Esteve de Ela posse esteve de Foi sem temporariamente. querer, foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem Esteve querer. de posse. Aí eu acho que provocou. Foi a evaporação do final de semana que os chocolates começaram a sair e se evaporar. Mas saíram só os branquinhos. Ah, Só os e Gustavo, branquinhos. vai dar pra gente um pouquinho, então. Não, eles todos ganharam, não dá. Mas já terminou lá. Mas eu quero te dizer o Não, seguinte. vocês não podem comer agora, não. Sabe aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio? Assim, Depende depende como do vê, né? ponto de vista. O Ruschel chegou Ah, não, ele vai dizendo ficar comendo na que frente da gente abriu o negócio e não conseguiu parar de comer, comeu até o final. O Chicão da mesma forma. também. Se a Magda comeu só a metade, Foi tá bem, no lucro. obrigada, Carla. Viu como tem uma Viu boa só? advogada? Tá aí, tu Viu? para de comer isso que nós estamos no programa. Deu. Clarice, querida, Ambrosia foi muito no tiro obrigado. só. Foi. Muito obrigada pelo carinho. Recebemos todos nós aqui.
e gostamos muito dos presentes. Ana? Dona Magda, desculpe interromper a Ana, é uma grosseria. Grosseria. Mas é que como nós estamos fazendo o fechamento de um assunto, e se eu voltar aí, ele vai então, fica chato, tá? Porque nós tínhamos falado aqui, cara, nós tínhamos falado na questão eu até tinha usado uma expressão, citei aqui que eu usei, a expressão de centralizar a informação, depois o Gustavo veio com a do porta-voz e tu em muito boa hora atrás. E em cima disso, eu trouxe outra. Ele está precisando dar uma orientação para o pessoal calar a boca, Dona Magda. Isso eu sei que é difícil, mas é verdade. Mas eu sei que é difícil dizer isso, porque são muitos jovens, muitos novos, jovens não, são muitos ministros novos, muitos não familiarizados com política, que o deslumbre ele é natural, né? Eu vim para essa bancada que fiquei deslumbrado e não calo a boca. Completamente. Né? Agora ele me interrompe, faz o que quer. Mas eu pedi ver. Corta os integrantes, não respeita mais mulher. Mas enfim, vai. Só para voltar a falar sério. Então, assim, ó, o ministro que assumiu fez uma crítica pública a um contrato do IBAMA e sem entrar no mérito da crítica dele, que ele pode estar até correto, não tenho conhecimento técnico para analisar. 28 milhões em mas isto, ele como ministro, ele tem que se dirigir ao ministério dele, dar uma determinação e não publicamente. Então, o Twitter o presidente dá diretrizes, mas o presidente é o presidente. Agora, os ministros não vão ficar xingando seu próprio departamento, sua própria área de atuação por Twitter. Um contrato que ele, por um ofício, poderia pedir uma explicação, poderia notificar o jurídico dele para aferir. Então, assim, parar de jogar um pouquinho para a torcida. Precisamos ter mais efetividade. Então, esse fato ficou ruim, porque a pessoa que se demitiu, a presidente do IBAMA se demitiu, e fez uma declaração que o ministro mostrou total desconhecimento, porque esse contrato foi licitado, foi reduzido, não sei em quanto valor. De novo, sem entrar no mérito, se está com razão, mas ele se expôs na condição a ministro a estar discutindo com um subordinado dele. Então, o subordinado a gente determina e não abre debate via Twitter. Então, essa é uma continuação do nosso assunto e eu não queria mais voltar nele. Então Obrigado, e eu quero agora passar para outro assunto. Ano novo, vida nova. Neste 2019, a Center Ótica está espetacular. Quero que vocês, no passeio, enquanto eu digo da promoção, que vocês olhem as linhas novas agora de óculos, as marcas, são óculos de Ana Hickman e também de óculos italianos, como este que eu estou usando, que eu quero dizer para vocês, eu comprei um igual, só que tá lá para botar as minhas lentes, né? Chama La Marca. É uma grife italiana de óculos e tem coisas preciosas. E a promoção da Rodenstock, como diria o Marne Barcelos, promoção Rodenstock Duo, continua este mês. Você paga um par de lentes e ganha gratuitamente o segundo par. Isso você já sabe, né? Isso você já sabe, porque eu tenho falado aqui com vocês sempre. Você ganha este segundo par. Só que agora a Center Ótica tem uma outra oferta além do segundo par. Você ganha para usar o segundo par de lentes, você pode comprar uma armação de óculos, certo? E você vai pagar 50% do custo desta armação. Vocês viram que coisa maravilhosa, sensacional? Essa é a Center Ótica trazendo para nós muitas atividades, muitas coisas gostosas. E além da beleza, você ainda tem a facilidade do pagamento. Além do pagamento ser facilitado, você ainda tem em compras na loja, você ganha o estacionamento de graça. Então, assim, começou o novo ano, janeiro já tem novidades. 2 pares de lentes, isso tudo eu estou falando de lentes de armação com grau, né? E, inclusive, se você comprar um óculos de sol, ou como esse da Ana Hickman, que eu achei aqui sensacional, você pode colocar essas lentes Rodenstock nesse seu óculos de sol. Pode ser o de sol, pode ser, mas que as lentes têm que ser de grau, porque é o outro par que você ganha. Sem dúvida alguma, é uma promoção imperdível. Lembrando que a Center Ótica fica no Mãe de Deus Center, e na Carlos Gomes, ali bem na esquina da Avenida Soledade. Tem que aproveitar. Janeiro está aí, ano novo, com promoções novas. E os óculos, eu vou te contar uma coisa. Eles estão... Não, olha aqui, ó, eu tenho vontade de comprar
um de cada. Olha que coisa mais linda isso aqui. Aquele roxo ali, italiano. Esse aqui é La Marca. Elegância. Esse aqui é La Marca também. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito bem com esse La Marca. Olha aqui. Parecem pedras, cristais, madrepérolas. Conforme tu vira, é um outro óculos. Novidade, Center Ótica logo antes que você fique sem o seu óculos. Amanhã eu vou lá tomar um café com o Alexandre. Vai lá, eu vou lá também. Botar o fofoca em dia. Eu tô com remorso que cacei a palavra da Aninha. Não, agora a Aninha vai falar. Agora a Aninha vai falar. Eu iria Fala, falar Aninha. justamente dessa polêmica que levou, então, o Bolsonaro a tomar uma atitude um pouco mais energética em relação à sua comunicação. Porque, ao mesmo tempo que ele não pode abrir mão da plataforma eleitoral que levou ele até onde ele está, até ser o maior representante da nossa nação, sim, retuitando pequenas pessoas, eleitores, parabenizando oficiais ao redor do país, ele não pode simplesmente cortar essa comunicação só porque agora ele assumiu esse cargo. Então, ele está procurando algum meio e a Secretaria de Comunicação, então, está se tornando responsável pelo gerenciamento das suas redes sociais. Mas, mesmo assim, ele quer continuar conversando, ele quer continuar postando, mas durante esse final de semana teve uma polêmica que colocou fogo contra, vamos dizer assim, os esquerdistas e os direitistas, porque o Bolsonaro acabou se manifestando em cima de uma publicação do Haddad, o seu, então, opositor nas eleições. Ele fez algumas palavras aqui, só para trazer algumas aspas. Marmita de presidiário e fantoche de presidiário corrupto foram as palavras de Bolsonaro ao falar de Haddad, depois de ele ter falado sobre uma suposta declaração do petista. Mas o petista, então, respondeu ao Bolsonaro através do Twitter, dizendo que foi um artigo da Deutschland Welle, que fala: Brasil, um país do passado, do alemão erradicado aqui no Brasil, o Philipp Lincherbeck, que falava a respeito de quais são as ideias do Brasil, do que acontece. Então, eles trocaram farpas e o Haddad ainda deixou a entender que se agora ele estava pronto para discutir na internet, debater na internet, que lá fosse essa conversa, mas ele estava prontinho para sentar com o Bolsonaro e ter um debate que ele está esperando há muito tempo. Um tete a tete. Então, depois disso, o Bolsonaro teve que rever alguns conceitos em comunicação. Aliás, ele está revendo muitas coisas. Ô, Magda, deixa eu só fazer um conceito aqui. Ó. A Clarice mandou a mensagem aqui. O nome da loja é Estação do Pijama. A estação, a marca é que é... A marca ela Estação do representa a marca Pijama. Monções. Estação do Pijama fica na rua Senador Salgado Filho, 295, no centro. A Clarice está pedindo para a gente curtir a página lá no Facebook. Vamos lá. Estação do Pijama. Estação do Pijama, todo mundo curtir Já lá. aproveita e curte a página da Atualidades Pampa, né? Onde o pessoal também pode participar, o pessoal pode... Posso trazer algumas manifestações A Senador aqui do Salgado pessoal? Filho é uma rua das ruas principais ali de Gramado, todo mundo acha fácil. Silvana Aparecida participa aqui através do nosso Facebook, lá no facebook.com/atualidadespampa. Boa noite, bancada mega simpática. Agora sim, estou de férias, me divertindo e com boa informação ao lado de vocês. Por que essas pessoas estão dando tanta opinião sobre a situação da política no país? Por favor, ainda é muito cedo para chegar a conclusões precipitadas a respeito do Bolsonaro. Abraço a todos. A Rosana também está aqui com a gente, a Cláudia, Giane Rangel, a Ângela e Carlos Espíndola fala: boa noite, bancada mais amada deste Brasil. Vitorino continua na batalha. Você tem um sonho de consumo, viu? Já passou da hora, acho que vou até aos estúdios para te conhecer. Quem é essa? Não tá dando certo. A Ângela e o Carlos Espíndola. O Ângela, eu quero te dizer vai que levar o caso tem do uma pacote, fila. Tem uma fila. Vai sair com os dois, né? O que tu acha dessa? Homenagem Ela tá pra interessada. ti. Vou passar o teu contato aqui. Posso fazer o... Pode, não? claro, evidente. Coloca o WhatsApp pra ela. Me ajuda. Ajuda ele. Acho que o cara não vai... Deixa... não vai Ok, gostar. Carla. Dia 7 de janeiro, hoje, é o dia do leitor. Então, eu pensei em fazer uma homenagem àquele que hoje não está conosco, que é Marne Barcelos, que é o leitor voraz dessa bancada e que incentiva não só a mim, aos colegas, mas também aos telespectadores a leitura, o que está ficando tão para trás, né? E está ficando assim no passado. As pessoas realmente pegarem um bom livro e ler, está ficando no passado. E o Marne, além do final do ano ter sido o meu amigo secreto e ter me dado um livro, ele durante o ano de 2018 ele me deu alguns livros também. Entre eles, uma relíquia, que é um livro do meu avô, Daniel Krieger, senador da República, durante 24 anos. O livro é esse aqui, ó, Daniel Krieger, um liberal na República. Esse livro foi editado pelo Senado, é um projeto do Senado, que eles estão recuperando toda, já faz tempo, né, a história do Senado, os congressistas e tudo mais, e o volume 1 ficou com o título do meu avô.
E eu, Marne Barcelos, se estiveres agora nos assistindo, comecei a ler o livro, primeiro esse livro, e assim, ó, eu fiquei extremamente emocionada durante todo o final de semana de realmente conhecer a fundo, contado por uma outra pessoa, quem foi o meu avô. Meu avô já escreveu um livro no passado, mas assim, a visão não só do jornalista que conversou com ele lá, retirado da política, quando teve o ato institucional número 5, que foi dos momentos mais difíceis, ele conta, da vida dele, porque ele teve que decidir entre a amizade e a legalidade e a constitucionalidade, e ele ficou com a legalidade, com a democracia, e se retirou, então, nesse momento, e foi lá para o Lamy, uma fazenda que a gente tem até hoje. E nesse momento ele escreveu sobre a vida dele. E a vida dele, ela foi, Magda, assim, ó, rica. Com 14 anos, ele perdeu o pai. O pai foi assassinado numa emboscada e ele perdeu o pai, que era uma das grandes referências dele. E ele queria muito lutar, e o pai dele dizia, não, tu vais estudar, tu vai enfrentar muitas lutas ainda na tua vida e tu precisa estudar. Um ano depois, ele perdeu o tio. E sabe de quem que ele se aproximou? Dos amigos do pai dele. E os amigos do pai dele eram Getúlio Vargas, Flores da Cunha, e Oswaldo Aranha. Então foi com essas 3 pessoas que meu avô aprendeu muito sobre política e aprendeu muito sobre amizade e sobre palavra, que é o que hoje está faltando na política. Assim. Uma pessoa que pode ser do PDT, pode ser do MDB, todas as pessoas falam que ele era um político de palavra. E quando ele achava que a esquerda tinha uma boa proposta, ele levava até para o general a proposta da esquerda, porque ele escutava todas as partes. Então a gente precisa de pessoas assim, desses exemplos. Então assim, não é à toa que está no sangue essa vontade verdade, né? e essa paixão que eu tenho pela política, e mais ainda pelo meu avô, que eu posso então cumprimentar o meu pai e a minha tia pelo pai maravilhoso que tiveram. Né? E assim, pelo Marne, pelo presente maravilhoso. É verdade, um belíssimo exemplo. Falando em exemplos, trabalhos em altura, eu quero dizer a vocês que é com a Vertiservice. A Vertiservice é especializada em limpezas, pinturas e reparos. E tem tudo isso com um sistema de acesso por cordas, sendo hoje, sem dúvida alguma, o mais seguro, rápido e econômico modo de você fazer a manutenção de fachadas. Então, pense nisso. Manutenção de fachada é com a Vertiservice, profissionalismo e segurança, sem pagar mais além para isso. Faz o orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou até mesmo para a sua indústria. Sempre com esse pensamento. Trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br. Posso ler aqui? Claro, faz. Vitorino, é simples. Bandido não tem direito, mas dever. Aprendi no exercício há 30 anos atrás, diz o Luiz de Via... No exército, não exercício, no exército. Se tá na rua com arma de guerra, tem que abater de imediato e pronto. E quem tiver pena de vagabundo, que leve para casa. Essa é a opinião da maioria das pessoas, né? Verdade, diz o Guilherme Brits de Sapucaia do Sul. Boa noite. Diretor de presídio deve ser sempre um coronel na brigada. Assunto resolvido. Atenciosamente, Eduardo. Aí existem alguns aspectos que tem que se considerar. O principal deles é que é preciso mexer na legislação, né? O coronel da Brigada Militar tem uma função de comando na Brigada Militar, não vai estar dirigindo um presídio, né? E tem também outros aspectos, e acho que o Ruschel trouxe com muita propriedade. Na verdade, a discussão é meramente jurídica, ela não pode ser ideológica. Se botar em votação, 99 cada 100 pessoas vão dizer, o vagabundo com o rifle claro, não tem que bater. Evidente. Quanto a isso, não tem dúvida. Mas existe uma discussão jurídica, é preciso se verificar na lei até que ponto o policial pode ser punido por isso. Não basta o governador dizer faz. Não. Que é o que estava se falando lá no começo do programa. Além daquela excludente licitude, que é o cumprimento de ordem, que é uma coisa meio ligada à guerra, né? Regime de guerra. O fulano estava cumprindo ordem. Recebeu uma ordem, estava cumprindo ordem, responsável ao comandante. Mas não é bem assim. O julgamento daquele presídio lá de São Paulo, me fugiu o nome, me ajudem,
presídio de Daqueles São que Paulo. mataram os... Que entraram matando lá. Carandiru. Aquela encrenca lá do Carandiru provou que os tribunais entendem diferente a coisa da ordem recebida. Você se reserva o direito de questionar a ordem se ela for ilegal. Aí como é que eu vou pedir para um soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo decidir se é legal ou não a ordem recebida de um comandante? Então, assim, aquele julgamento lá está encrencado, já deu muita discussão, mas é uma aula de direito penal aquele julgamento. E esse caso que o Ruschel trouxe, que foi proposto pelo governador do Rio de Janeiro, tem esse condão. É um caso muito complexo, envolve a legislação, porque aí, quer ver uma coisa? O sujeito está com o rifle na mão, né? Muito bem. Se o sujeito tiver com o rifle na mão, pode atirar, tá bom. E se o cidadão, estou criando uma figura, uma metáfora, o cidadão que pratica tiro ao alvo, sai com o rifle na mão de dentro do clube de tiro e está indo em direção ao automóvel, ele pode ser abatido? Mas é outro caso. Como assim outro caso? É alguém com um rifle na mão. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a exceção também fala... E quando alguém estiver caçando e um policial vê alguém caçando com um rifle na mão, ele pode abater? Não. Mas era o bandido usa R15 e o outro usa uma arma de caça. Como é que o policial vai saber a 200 metros de distância? É bom, Então, muita calma, muita calma. Eu concordo. Isso tem que ser visto e com muito cuidado. Eu acho que tem que abater. Vagabundo mesmo, concordo, mas calma. Tem que ter previsão legal para proteger o policial. Muito bem. Magda, com a ausência de Marne Barcelos, me vejo aqui no direito de atualizar um pouco a questão cultural. No dia do leitor, o Mar não vem. Acontece, vai ver. Está comemorando com seus livros. Está comemorando. Não sabe que está sendo homenageado por um grupo de leitores. Que legal. E ninguém melhor para receber esse prêmio que o Mário Barcelos, exatamente. Mas não falando tanto de livros, falando sim da questão dos filmes. Ontem foi uma noite de gala do Golden Globe Awards, o Globo de Ouro, e os favoritos acabaram caindo por terra, viu? Os críticos estranharam, porque Bohemian Rhapsody, a história, né, do Fred Mercury, da banda britânica Queen, acabou levando 2 premiações, inclusive surpreendendo porque a atuação do Rami Malek, que é um ator que ele é americano, mas ele tem ganhou, né? egípcias. Exatamente, ganhou o melhor ator com a interpretação de Fred Mercury. Eu vi o filme, eu sou fã da banda Queen, ele estava numa atuação ótima, um pouco forçadinha, para quem acompanha o Vitorino deve saber. O Fred Mercury era muito peculiar nos seus gestos, no seu alcance vocal, então houve um mix de vários artistas. Exatamente, mas ele consegue chegar, vamos dizer assim, a quase perfeição na interpretação do Fred Mercury. Também o que surpreendeu a muitos críticos de cinema foi que o filme estrangeiro, mais premiado da noite, como filme estrangeiro, melhor direção e também ator coadjuvante, foi um filme produzido pela Netflix, que é uma plataforma de streaming. Então sai daquela ideia convencional de a pessoa ir até o cinema, a pessoa está em casa, no seu sofá, acessa através da internet essas plataformas e assiste um filme. Foi o filme Roma, que trata um pouco a respeito da juventude do diretor do filme, também premiado, e fala da época do México, na época de 1977. O filme Roma, que foi premiado, ele premiou o diretor como melhor diretor, né? Sim. Ele ganhou como melhor filme. Deu de melhor direção. O Quarum. O Quarum. O filme, a direção dele é Primo Las Mãos, o filme é chatão. Não, e é preto e branco. É um filme preto e branco. É um filme chatão. É aqueles filmes para intelectual, tá? É chatão o filme. Mas a direção dele é muito boa. E a fotografia é muito enquadramento, boa. Fotografia em preto e branco foi maravilhosa. A surpresa para mim foi o filme Nasce uma Estrela ser tão pouco premiado. Ganhou um troféu só de melhor canção da Lady Gaga. Lady Gaga. Eu achei que já era bem esperado também, né? E a Lady Gaga perdeu para Glenn Close como melhor atriz. Até aí, nenhuma surpresa. Só que eu acho que a Lady Gaga deve se sentir honrada de ter disputado com a Glenn Close. Mas o filme é bom. O filme Nasce uma Estrela é bom, eu recomendo que assistam. É um remake, né? É um remake. É um remake. A versão original era com a Bárbara Streisand. Mas só pra gente contextualizar aí. Falar, pode Perdão, não, eu olha, estou me atravessando de Sona Ruschel. Foi uma solenidade bonita. Só pra gente explicar que é importante para quem gosta de acompanhar o Oscar, porque ele é o termômetro
parâmetro do Oscar, né? Os indicados, as premiações. Então, quem ganha o Golden Globe Awards provavelmente serão os mesmos ganhadores do Oscar, mas aí a Netflix se sentiu mais feliz ainda, porque vai, quem sabe, um dia chegar no meio hollywoodiano. Na verdade, abriu uma brecha, porque para participar do Oscar, você tem que ter uma exibição mínima em salas de cinema. Então, o que a Netflix fez? Contratou exatamente aquela cota para exibir nas salas de cinema o filme Roma, para que pudesse concorrer. Mas a exibição mesmo é no Netflix. E abriu uma discussão... É o filme Roma? O nome do filme é Roma. Mas não trata sobre Roma. Não tem nada a ver. É no México, é Juventude Mexicana. Não tem nada a ver. O que tem de interessante, nessa premiação, e que me chamou a atenção, é que o diretor, o Bryan Singer, que dirigiu o filme Bohemian Rhapsody, que amealhou mais prêmios, não foi sequer citado em momento algum. Estranho, né? Sabe por quê? Ele é aquele que se enrolou com o negócio. Que se enrolou com assédio. Passou a mão não sei quem, mas ele é o pegou diretor não sei quem, caçapou não sei quem. E é um filme que também teve 3 diretores, né? Porque o que começou desistiu no meio do caminho, que ia terminar, pegou outro filme pra fazer, então chamaram o diretor do filme que estava fazendo do Spaceman. Foi surpreendente então, a vitória desse filme em alguns Globos de Ouro, exatamente por isso, porque o filme terminou foi concluído de forma tensa. Foi o que deu. Ninguém se entendia, o diretor não falava com o ator principal, que não falava com o produtor, que não falava com... Ninguém se falava. E o filme saiu premiado. Mas é um filme bom. Quem gosta do Queen, pode fazer fofoca que ainda sai premiado. Isso. Chicão Tofani. Dona Magda Beatriz, pois não, senhor. O nosso super craque Neymar, ele foi muito criticado por essa mídia babaca, essa mídia invejosa e que não sabe das coisas. A mídia do futebol é muito assim, ela não sabe das coisas, então ela tem muita inveja porque o jogador é top, porque ele ganha não sei quantos milhões, papapá. Neymar chegou pro PSG, que é o clube dele, e disse o seguinte: eu sou uma celebridade, eu sou um astro e eu posso ter um Réveillon estendido. O PSG disse: você pode. Você, o Cavani, o Mbappé, pode. Vocês estão num outro patamar. Tem pessoas e pessoas no mundo. Tem patamares profissionais diferentes. Nós todos somos iguais. Mas perante os patamares profissionais somos diferentes. Aqui na televisão tem uns apresentadores que têm mais benesses que outros que não vamos entrar nesse detalhe. Agora, no Neymar, ele pediu para o PSG. Então, o Neymar, o que ele fez? Chegou na Bahia, Morro de São Paulo, lugar mais transado, gente bonita, bababá, tudo aquilo, e alugou um iate de 15 mil reais por dia, com a tripulação, e botou 6 mulheres para ele ficar. E bateu foto. Acho que ele está certo, politicamente correto, ele está de acordo com a personalidade dele. Foi queimado por toda a internet. Vocês queriam o quê? O que a mídia queria? Que o Neymar botasse 4 homens com ele, bombadão, forte, barbudo, com bigode todo tatuado e corpo riscado, botou 4 deusas. Aí, sabe o que aconteceu? O PSG foi a defesa dele dizendo que isso é uma injustiça. Estão fazendo com o rapaz. Está de férias. E ele se apresenta quando ele quiser rico, deixa ele fazer. Agora, essa cambada de mequetrefe do Flex, com umas mulheres nada a ver em casa, tem que queimar o garoto. O garoto tem razão. Outra coisa, outro cara que também foi um pouco queimado, porque ele noivou em Fernando Noronha. Por quê? Porque os bacanas hoje ficam noivos em Fernando Noronha. Quando tu quer ver quando um cara tem grana, quando ele vai noivar com a mulher, tu vê onde é que ele vai noivar? Ah, ele vai noivar em Gramado, Tramandaí, Torres. Série B. Fernando Noronha, Cancún, Punta Cana, Série A. Fernando Noronha é legal por quê? Porque é um turismo controlado. Tu não pode dizer, eu vou comprar um pacote para Fernando Noronha. Eu entrei na CVC, papai, e comprei 20 vezes Fernando Noronha. O Fernando Noronha não aceita pacote. É um outro tipo de turismo, tem que respeitar essas elites. E o Kaká é uma elite. E o Kaká noivou com uma mulher que ele escolheu a dedo, através de uma agência que modela uma brasileira chamada Carol Dias. Eu acho que ele está certo, as pessoas deveriam escolher as suas companheiras tendo uma agência de modelo, de namoro. Eu gosto de loira, ou morena, 1,80m, 1,70m, que é legal, que gosta de jogar futebol, de me acompanhar. Aí daria tudo certo. Você escolhe a cara. Não, entra no aplicativo. Entra no aplicativo. Não, e o Kaká com o Leia se esta não é a opinião da bancada. Não, graças a Deus que não é da bancada, é minha, porque eu não quero ser igual a todo mundo. É isso mesmo. Exatamente, eu quero ser igual a Kaká. Esses caras que são os vencedores do sucesso. Então, tá tudo certo. Eu gostaria de opinar sobre tem um vídeo, eu não sei se interrompendo o Ruxa rapidamente, mas eu já passo para ele. O Ruxa, você viu esse vídeo que foi divulgado na internet, do jato, os jatinhos dos jogadores?
Rapaz, o jato mais caro, claro, que é do Cristiano Ronaldo. Ele tem um Gulfstream que custa 170 milhões de dólares. O jato é um escândalo. E eles fizeram um vídeo com os 10 jatos dos 10 jogadores mais ricos, coisa e tal. O do Neymar parece que é o 7º ou 8º. E o Lulinha tem um jato caro, sabia? Eu não sei, mas eu digo os jogadores de futebol, é o 7º ou 8º. O do Messi é bem... O Messi tem um jato brasileiro, da Embraer. Mas o jato Cristiano Ronaldo, o jato Drogba... Rapaz, o jato Drogba tem autonomia, ele vai à África visitar os familiares. O jato de Drogba. O Drogba é um meio... É um jogador africano que jogou no Chelsea há muito tempo. E esses caras, Também não sei. os jatinhos deles, assim, começam em 60 milhões de dólares, vai até quase 200 milhões de dólares. Você? Aí a gente fica pensando, mas é uma pessoa... Não é, cara. Para aí, esses caras trabalharam, ganharam, tem talento, tem competência, pô, quer a mesma coisa, vai trabalhar. Gustavo Vitorino, eles só ganham porque tem alguém que paga. Sim. Ponto. E isso não é pecado. Que nem tu, né, E os Vitorino? outros que têm milhões e Tem roubaram gente de nós. Esses que roubaram, que andam. Roubaram o Gideon de nós. falou aqui que andam de jatinho e que limpavam cocô Que de susto que eu elefante. levei quando ele disse. Atividade zoológica. Que susto que eu levei quando eles disseram, quando limpavam, eu fiquei assustado. Vamos lá, seu Ruxa. Não, eu só queria recuperar a saída da coluna social e ir para a parte esportiva. Pois não. Eu quero dizer assim... Social. Não, a parte pessoal, respeito. É que em relação ao Neymar, por exemplo, o Neymar faz foto, fez uma foto, ele ganhou 2 milhões para fazer uma foto. Isso é uma coisa. O que eu não aceito, Magda, é que as pessoas exasperam suas frustrações ao criticar a vida de um jogador. Exatamente. Se Eu tô ele falando a tem mesma que coisa. dar a resposta dentro do campo. O Neymar entrou, jogou. Às vezes jogar bem, jogar mal é uma crítica, né? Mas se esforçar, ele comparece aos treinamentos, ele faz o máximo dele, né? O que ele faz da vida privada dele me parece uma inveja, assim... Mas é uma inveja, mas é óbvio. Desmedida, Claro que desproporcional. Basta tu seres alguém e ganhar licitamente teu dinheiro. Me pergunta se eu não queria ser uma das namoradas do Neymar. Me pergunta, por favor. Tem que só dar explicação. Tinha. Tu acha que os Bruna caras não têm Marquezine, inveja de já ti, não tem Ruxa? mais. Não. O cara Tá fazendo botista. De mim não tem né, porque não há motivo. Ele tá Não querendo tem fazer inveja do ciúmes Ruxa? na Bruna. Eu Marquezine. tenho. Os caras têm inveja de ti, não tem inveja de Vitorino? De mim eles têm pena. Eu tenho uma resistência que as pessoas fazem a crítica não na parte da qual a pessoa é profissional, e sim na parte que a pessoa... É que- dela, que- ela que ganha dela, pra né? fazer Se eu aquilo. quiser ir pegar o dinheiro e Não gastar, roubou, seja não foi. Se com quiser quem- rasgar com quem na for, praça pública, é Ele está dele. usufruindo. Se ele pode dos me dar um bens pouquinho conquistados. também. Eu também acho. Imagina, Não Pode custava fazer uma nada. divisão aí. Só pra gente fazer uma atualização rápida, a gente trouxe na sexta-feira que o Renato Portaluppi ia passar por uma cirurgia no coração. Ele fez a cirurgia, tudo deu certo, ele tá ainda em observação, mas hoje ele ganhou alta, está em casa, mas uma semana afastado para se recuperar bem. Foi uma cirurgia, claro, com tranquilidade, ele é um atleta, mas essa uma semana para ele ter 100% de tranquilidade para exercer os seus próximos desafios, porque vai ser um ano de muitas emoções, mas então está em casa e já passa bem. Eu conversei com um amigo meu, cardiologista, esse final de semana, e perguntei para ele, vem cá, ele disse assim, olha, eu não conheço a cirurgia especificamente a do Renato, mas não existe cirurgia simplória no coração. Claro, foi o que o médico disse. Tem risco, sempre Mas por ele tem. ser um Coração é atleta, coração. E é coração, e é único, né, querido? Não Mas adianta. eu acho que 2 orgulhos para nós, me repetindo, mas isso é importante. Primeiro, ele ter escolhido o Rio Grande do Sul, né? Porque tem muita gente que dá discurso e vai para os Estados Unidos fazer cirurgia, né? Sabe por que ele veio pro Rio Grande do Sul? Sul, né? Porque é o único lugar que ele vai ficar quieto, né? Se ele fosse para algum outro lugar, ele não ia ficar quieto. Eu imagino que quando se vai fazer a cirurgia, que é uma das coisas mais sérias, que é o coração, ele realmente foi no melhor e foi mas que buscar não temos os informações. melhores cardiologistas, O não só Grêmio no não Brasil. determinaria onde ele faria essa cirurgia, isso foi uma eleição dele, né? Ele que escolheu. E obedeceu o cronograma, exatamente. Os 2 dias ele ficou e agora os 7 dias parado. Olha aqui, ó, deixa eu fazer um comentário com vocês que retoma um assunto já tratado aqui. O Manuel Azevedo disse, boa noite. Para os legalistas de plantão, vou lembrar que pena de morte é lei e lei do abate já existem, mas é contra o cidadão de bem, por exemplo. É o militar do Rio assassinado durante a ação policial. E o pai de família morto em Canoas em uma parada de ônibus em frente à enteada e à esposa. Portanto, pena de morte já existe há muito tempo. Infelizmente, não é contra os vagabundos. É um comentário emocional que a gente tem que respeitar. Sim, tem que respeitar. Enfim, mas existe a lei do abate, sim, mas ela faz parte do Código de Guerra. Né? Quando um país está em guerra, declarada a guerra,
existe uma regulação especial, uma lei militar, que é o Código de Guerra, que determina os limites da atuação do soldado, enfim, daquele que está defendendo o seu país. Mas isso é um caso excepcional. Parece que existe uma flexibilização em relação à lei do terrorismo. E é exatamente isso que o governador do Rio de Janeiro está querendo. Ele está querendo trazer o combate ao terrorismo às mesmas regras que são aplicadas à guerra. Porque ele entende que a guerra não é só contra as forças externas. Existem também coisas internas que podem ser tratadas como risco à pátria. Risco ao mais ou menos o que diz o nosso eu telespectador quero... Marco Simirro de Bagé. Fala. Eu queria aproveitar para linkar com a notícia, o menos importante aqui é a notícia, porque eu vejo que o abate que a gente, é o fim de um processo, mas na verdade nós precisamos começar a discutir como vamos fazer para que não precisemos mais abater as pessoas como bicho e não sermos abatidos como bicho também. A notícia que eu trago do Mato Grosso, que uma tentativa de estupro que a mãe pegou, chegou em casa e estava um rapaz na cama com um dos filhos dela ali, uma criança de 5 anos. Que horror! Essa é a notícia. A notícia é um horror. Se mata mas esse se tu cara, começa a detalhar a notícia, tu fica mais assustado. Porque essa mãe tem 26 anos e 4 filhos. Ah, bom. Aí tu começa a entender. Por quê. Ela tinha saído com 2 amigos para ir num bar e deixou este terceiro amigo com seus 4 filhos. Então, quando eu digo que nós precisamos ampliar o espectro de discussão, é entrarmos nas questões econômicas, é entrarmos nas questões sociais, é entrarmos no planejamento, né? Porque assim, o Vitorino uma vez me corrigiu aqui com muita razão. Eu digo, esse abate, eu digo, vem outro. Daí o Vitorino diz assim, mas vem outro, mas esse não vem mais. Sim, mas a nossa capacidade de produzir bandido é um troço impressionante. Nós temos que um dia começar a trabalhar nas causas para sabermos que um dia chegaremos a algum lugar. Porque senão não vamos achar que nós só dando tiro nós vamos resolver. Não, claro que não. E o que a gente Não, que a gente percebe que as políticas sociais dos últimos anos não tiveram nenhum tipo de enfrentamento eficácia e de eficácia, né? Com o final. O fim da obra é nós discutirmos se vamos dar o tiro ou não. Mas nós podemos chegar até lá, mantermos política carcerária. Quando nós abrimos o programa discutindo isso, deixarmos as pessoas presas, né? Ou conseguimos reabilitar alguém que seja, né? Colocarmos eles para trabalhar. Acabar com essa história que não pode trabalhar, que tem que... Não é que não possa, que tem que optar, eu quero ou eu não quero trabalhar. Não, tá ali, tá gastando dinheiro público, precisa trabalhar. Sim. Porque quem é que sustenta as pessoas? E ainda tem a tal da Bolsa do Presidiário, que também que tem que acabar. Isso aí é... Cara, e nós colocamos, tu quer ver, eu boto um cara com 5 latrocínios preso. Junto com o que fez um furto. Um cara que fez um furto, que a sociedade fez um furto, às vezes furto família, furto porque precisa, ou porque era um filho com necessidade. Tu não pode botar tudo no mesmo. Só que ele vai sair dali formado. Ele vai sair formado melhor do que os 5 estelionatários. Vai fazer um MBA. Deixa eu contar uma pra vocês. Eu acho que a Roberta quer falar, ela tá hora que mudando de assunto. Tu vai falar sobre o mesmo, Vitorino? Não, eu ia mudar de assunto também. Então tá, eu ia contar um caso curioso que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma meninazinha de 1,54m, 55, estava saindo da loja, estava indo para a parada de ônibus para ir para casa e para um malandro do lado dela, puxa o revólver, aponta na cabeça dela. Isso é um assalto. Aí essa moça, pequenininha, 1,54m, 55, pesava um pouco mais de 50 quilos. Aí a moça começou a olhar para o rapaz e olhar para a arma, viu que era uma arma de brinquedo. Era a Soraya Nascimento, lutadora de MMA. Eu vi a cara do cidadão. Desmontou o sujeito. Eu vi a cara do cidadão. Desmontou. A cara, tu não viu nada. Porque depois dela tirar a arma dele, dar um pau nele, mobilizar, ele insistia em atacar ela, porque ele era um sujeito alto, 1,80m, e queria enfiar burlado da baixinha. Nossa, e tava apanhando. Aí há boatos que ele ficou batendo assim no asfalto, só que não tem juiz, né? Não era um autódromo. Aí ele pediu. Olha aqui, ele ficou pedindo ali arrego, mas não, teve uma hora que ele não vai parar, porque ela queria imobilizar ele para esperar a polícia, não vai parar, eu tenho que quebrar alguma coisa dele. Aí ela quebrou o tornozelo, o joelho, uma coisa assim. Coisa pouca. Mata-leão. Coisa pouca. Tem que entender o seguinte, esses lutadores de MMA são treinados, os mix, as artes marciais mix, esses caras conhecem karatê, conhecem jiu-jitsu, conhecem boxe, conhecem tudo.
São máquinas Coitado de bater e desmontar. Coitado. Coitado desse magrão. Não. Olha a humilhação. O cara de 1,80m tomou um pau. As fotos dele estão na internet. Ela desmontou o sujeito. Quem gostou foi o Dona White, né? Fez uma postagem no seu Instagram falando assim, né? Parabéns aos nossos lutadores aí, além de octógono lutando nas ruas. O sujeito não queria parar, ela dizia, tem que quebrar alguma coisa dele. Ele quebrou o tornozelo, o joelho, coisinha pouca, só pra ele. Roberta. Gostaria de deixar duas notícias. Amanhã vai ter a segunda reunião do Bolsonaro com os seus principais ministros, que também vão tratar das medidas, assim, as principais medidas que cada ministério, cada pasta quer para os 100 primeiros dias de governo. E também o governo Bolsonaro pretende fazer um choque de gestão na Previdência Social. Eles querem fazer um pente fino nos pagamentos feitos pelo INSS e ainda nessa semana e possivelmente amanhã, nessa reunião, eles vão tratar junto com o Paulo Guedes das medidas a respeito de uma medida provisória que o governo Bolsonaro prepara, aonde eles pretendem melhorar a gestão, a concessão de benefícios previdenciários e prevenção de fraudes. O Gustavo quer falar sobre isso. Tu entendeu por que eu comia metade dos dados? Porque tu ia comer isso aqui no ar e tá fazendo barulho, tá ruminando. Magda, e ainda tá aliciando a Ana. Gustavo, posso te dar uma dica? Tu come a bolinha de chocolate branco junto com a de chocolate preto, fica tribo. Peraí, vamos ver. Só vai conseguir uma vez, porque só sobrou uma de chocolate branco. Só as bolinhas brancas eu comi. A Magda comeu as bolinhas brancas todas. Mas eu vou fazer um conjunto. Vai tocando o programa aí. Tu vai ver, tu vai te exibir, eu tenho uma boa pra ti. Presta atenção no serviço. Boa noite, queridos. Magda, pensando em tempos de crise e reaproveitamento, penso que vocês poderiam utilizar, não dá essa ideia, penso que vocês poderiam utilizar o espaço tão lindo que a Alice utilizava para fazer o Programe-se. Por sinal, um cenário lindo, e colocar o Vitorino lá. Não, eu acho uma boa ideia. Claro que teriam que reforçar o piso, mas isso é fácil de resolver. Vitorino, adoro você, kkkk, abraços, adivinha quem é? A Débora Santos de Novo Hamburgo, que adora pegar no teu pé. Dona Débora, tá ok. Tá. Isso aí. Por isso que eu sou fã do Chicão Tofani. Falou a mesma coisa que eu falei pra minha mulher a respeito do Neymar. Esse é o Emilson Almeida. Emilson, cara Tu vai coerente. continuar falando? Não, eu queria só mandar um abraço pro Paulo Prete, porque hoje, segunda-feira, hoje, segunda-feira, aliás, hoje, terça-feira, ontem, segunda-feira, e amanhã, quarta-feira. Foi o chocolate que ele comeu a mais. Ele está fazendo uma promoção lá na fábrica da Gola, está fazendo uma promoção super legal. Aqui, ó, camisa da Gola, R$ 89,90, Chicão. R$ 89,90 E a Gola é top. Qualquer camisa. Então você vai lá na fábrica, compra direto R$ 89,90 qualquer camisa. Tá usando uma Gola, né? Eu tô usando aqui. Estou usando uma Lamartina que é fabricada pela Gola. A Lamartina é considerada a camisa dos jogadores de polo da América do Sul, da Argentina. Então a Gola tem uma assinatura muito... Mandar um abraço pro Paulo e assim, ó, é aberto para todo mundo, né, Chicão? Quem quiser, Claro! Todo mundo pode entrar. Fábrica, Tem que vai entrar lá com a grana, né? Ele tá fazendo uma... Pagar, Vai lá na fábrica, R$ 89,90 cada camisa. Ou entrar com o visual do Dr. Ruxo, que é um cara que as mulheres no centro pararam ali para ver ele, que ele fazer selfie. Pois não, doutor Ruxo. Apesar da ajuda do Chicão, eu vou mudar de tema. Olha só o papinho. Posso ir pro futebol? Vamos lá. Vamos jogar uma bolinha. Eu vou falar do Grêmio e deixo a bancada falar do Internacional, que fico mais à vontade. Obrigado. Nós, tricolores, estamos muito felizes. A torcida estava muito inquieta que o Grêmio estaria demorando com as contratações, mas eu tanto tuitei quanto aqui na bancada rapidamente, eu disse que o tempo me ensinou que é melhor demorar, mas contratar certo do que precipitar-se e fazer contratações erradas. O Grêmio tem uma estrutura de time. O Grêmio não precisava, plantel tu faz com a base ou com alguns jogadores. O Grêmio precisava completar sua equipe. E o Grêmio fez 2 contratações, Chicão e Ana, que são profissionais da área também, o Vitorino também o é. Fez 2 contratações que eu nomino assim, que devolveram a competitividade ao Grêmio no cenário nacional. Primeiro, o Montoya, que vem para recuperar a função do Ramiro, é um jogador do Rosário Central, que teve uma bela participação quando na Argentina, que faz a mesma função, e trouxe um jogador Viseu, um número 9,
que dará uma mobilidade ao ataque do Grêmio espantosa, porque o Grêmio já terá o Everton, que conseguiu manter, que é um jogador, quem sabe, mais rápido, Chicão, do futebol brasileiro, e o Viseu, que é um jogador Felipe também Viseu de muita velocidade. Então, tu mantendo o Luan e esses dois jogadores na frente e recompondo o meio de campo, o melhor ataque do futebol brasileiro. O Grêmio se reestrutura como time e se candidata, então, às grandes competições. Eu também acho que o Grêmio não trouxe uma coisa, falhou pro Grêmio. O goleiro não é um goleiro para ser um titular unanimidade. Esse goleiro que veio do Fluminense, o Júlio César. Acho que aí, nisso aí... Mas é que, amiguinho, aqui eu acho que trazer um goleiro para substituir o Marcelo Groy... Não, mas no mesmo padrão técnico tu consegue. Tu pode não conseguir substituir o ídolo. Tenta achar um cara com padrão técnico do Marcelo. O Vanderlei dos Santos é um goleiro que está meio pela bola certa. Mas ele fez um campeonato muito ruim ano passado. Mas é um bom goleiro. O Marcelo Groy... Bom goleiro. O Russo falou. Tinha uma coisa que poucos goleiros têm. É dos melhores goleiros que eu vi na minha vida a queima-roupa, o Marcelo Groy. É verdade. É aquele que o cara chega... Ele bota a cara. Ele chega em cima e não consegue. Ele é... Ele queima-roupa, ele é... Na frente do de repente um chute de longe e tal. O goleiro pode até ser comum. Mas a queima-roupa... Mas ele honrou aquela camiseta dele, né? Porque ele fez chover pra cima. Ele é 19 anos. Mas eu acho que o time pode chegar longe, achar um cara igual o Marcelo Groy sem um grande goleiro. Tendo um goleiro normal, que não toma frango, agarra o defensável, dá para ir longe. Nós dizíamos, Chicão, que nós tínhamos a estrutura, que era Marcelo Groy, os dois zagueiros, né? O Luan e o Everton na frente, e faltava um 9. Então, agora com a perda do Marcelo Groy, o que se espera é o crescimento de quem já estava aí, que é o Paulo Vitor, e esse jogador que eu acho que o Grêmio apostou, Chicão, num goleiro de 32 anos, que para goleiro, para quem não vive futebol, já não é mais jovem, mas ainda não é um veterano. Não é. Ele ainda aspira a ter grandes títulos e, ao mesmo tempo, não é um jovem que poderia sentir as competições importantes, que o Grêmio tem jogado competições de Libertadores, o Grêmio tem chegado sempre à semifinal, ao final. Então, um jogador que não sentisse o peso da camiseta. O Felipe Viseu foi a grande contratação. Essa é o diferencial. Os italianos tiraram ele do Flamengo por 10 milhões de euros e não se adaptou e veio para cá. Agora o Internacional está contratando cada jogador que, olha... O Internacional não vai passar da fase de grupo, vai pegar River Plate de São Paulo. Ano passado, vai pegar o River Plate, o time do coração de todas as pessoas que nascem na América do Sul, que gostam de futebol. E o quê? O time desonesto aquele que ganhou? Olha aí, ó, inveja, ele tem inveja. Ele tem inveja. Aquele time desonesto, aquele time que roubou, que manipulou. Que isso? Vai dizer isso. Pilantra. Olha só, Agora, onde é que está o falando em consulado da inveja, Argentina? tinha que ter suspenso. Vim aqui, As tem que falar de ausência na Vocês Libertadores. gostam dos gritos. Exatamente. Vocês que começam a gritar. Falando em inveja, boa noite. Ele tem muita inveja de mim. Presta atenção, Chicão. Boa noite, certíssimo Chicão. A inveja é um câncer do ser humano. Abraços, Jorge Silva, da Cidade Baixa. Mas tem uma telespectadora que achou lamentável ouvir as opiniões do Chicão sobre namorados escolhidos a dedo em agências e mulheres em geral. Ela não gostou nada. Mas o outro telespectador, o Chicão é o Neymar do programa. O Vitorino tá mais para um Dunga. Falta só o baú com o dinheiro e o jatinho. Só! Mais pra quem? Só! Pro Neymar do programa. Dunga. Ele é o Neymar, tu é o Dunga. A inveja é tão grande em cima de mim, porque toda semana eu vou no Pai Paulinho, nós fazemos uma limpeza. Um dia ele pegou o galo e tirou tanta inveja de mim que botou no galinheiro e o galo morreu meia hora depois. Era pra tu morrer. Não, quem foi transferido pro galo. Outro dia, dona Magda, pegou uma mesa de quindim, assim, uma taça de quindim, que o quindim é usado muito no candomblé. Sim, passou em mim, uma oferenda, ofereceu. Fica docinho. O quindim ficou preto. É inveja Chicão, muito tu não tá grande. mandando. Não, é inveja também. O pobre do galo inveja, que não muita tinha inveja. nada a ver com isso. Morreu. Morreu. O galo morreu. O Recebeu a quindim, carga. que é lindo, amarelinho, ficou preto. Ficou preto. Tinha muita inveja. O passado dele era uma galinha, então. Que isso? Olha só. Que isso. Respeito, como é isso? Olha aqui, ó. Paulinho. Deixa eu falar pra essa senhora que, só lembrar que o Dunga foi campeão do mundo, o Neymar não. Tá, olha aqui, presta atenção aqui, ó. Boa noite, amigos da bancada. A Carla efetivamente deve entrar para a política, exercendo através de um mandato um cargo, talvez primeiramente no legislativo, pois tem condições ética, lisura, empatia, enfim, sua atuação na bancada é maravilhosa. Mas estamos perdendo o trabalho de uma pessoa que faria diferença na política. Abraços, Denise de Bagé. Obrigada, Denise. Mas a Carla pode ficar na Pensar. Assembleia de tarde e vir para cá de noite, não pode?
Não. Ela não vai pode. conseguir fazer as... Calma. E de manhã agora Ela Primeiro primeiro ela precisa se candidatar. Exatamente. Aí depois ela tem que ganhar. Exatamente. Aí depois é que nós vamos ver E de como é que manhã vai ser a operação. ela leva as crianças As pro crianças colégio. no colégio. E de noite Olha ela aqui, estuda ó. balé. André Luiz... Eu vou pra sempre levar pro colégio. Comecei com 17... Não, 17 não. Comecei com 19 e vou... Vai, né? Durante um bom Olha tempo. aqui, ó, André levar pro Luiz colégio. Giskovstein. Boa noite, Magda. E a melhor bancada... Presta atenção, Roberto, por favor. Tá bom. Que tu tá desatenta faz tempo respondendo o Tem muitos fãs. Facebook. Para. São muitos fãs. Boa noite, linda Magda. E a melhor bancada do melhor programa de televisão. A doutora Roberta mudou o penteado. Ficou linda igual. O André Giscov. Agradece pra ele. Muito obrigada. Magda, Pois não. para não deixar os colorados aí um pouco decepcionados, que a gente só está falando do Grêmio aqui, inclusive o Toninho, nosso câmera colorado, hoje se apresenta o Sobs voltando ao Internacional depois de 8 anos, ao 12h30 será a apresentação do jogador, um jogador que é bem aguardado, teve festa da torcida, ainda não foi confirmado se será possível que os torcedores tenham contato, Não como me foi convenceu. o caso do Guerreiro, mas é o terceiro reforço do Internacional, porque já foram Neilton, Parede e agora Sobs apresentado oficialmente no Clube Colorado, pra gente só não deixar o programa muito azulzinho. Não, foi bom, porque eu achei que eles iam falar do Inter. E Eu não só sei lembrar falar. que as duas Libertadores do Internacional, o Sobs era o camisa 9. Nos dois. Pois é, né? Só que Eu o acho. Sobs é Dois uma títulos. volta ao passado, é uma contratação déjà vu, dona Magda. É que nem aquele déjà Déjà vu. vu. É que nem aquele cara que não tem uma mulher para levar para uma viagem, ele convida ex, que já tá um caco. E leva. Mas é que ele não deve estar nada bem também, né? Ele também é o Também não tá Sobs. nada bem. Esse monte de ex, ele não tá nada bem. Mas ele é um Eu cara acho que que ele tem... desconta promissória. Não, eu não sei, eu não entendo de futebol, É o mas Dr. acho que o Sobs vai jogar bem aqui, porque eu acho ele um bom jogador e ele vai ser mais feliz aqui, ele tá perto da noiva dele. Ah, isso ele é não- verdade. Depois foi marido da Beatriz, É. que fez uma viagem com É, ela, eu ele disse falou que ele ia da voltar, saudade, né? exatamente. Leonardo, nossa Dona Magda, eu mantenho coerência sempre comigo mesmo. Podem divergir de mim, mas nunca dizer que sou incoerente. Eu critiquei muito ao Grêmio, porque simultaneamente tentou jogar com Cícero, 33 anos, Léo Moura, 40 e Maicon com 33 também. Não deu certo, foi a decadência do Grêmio. Tu podes ter jogadores veteranos, tu não podes tê-los simultaneamente na equipe. O Internacional está fazendo uma superposição de jogadores de mais idade. Este é o perigo. O Sobs é um extraordinário jogador, está ligado à história, ao sucesso do Internacional, 2 Libertadores, e ele participou fazendo gols decisivos. Então ele está na história do Internacional. Só que não podemos jogar com o D'Alessandro com 37, alimentando ele, ao lado do Guerreiro com 35. Esta combinação é que me parece que não seria melhor. Agora, como eles não jogando junto e usando o talento individual de cada um, aí tu Mas, poderá doutor usar. Roxo, o mais importante é que o Sobs, nesse último ano no Cruzeiro, só foi banco lá. Ele não teve nenhuma participação no Cruzeiro. Por isso que ele quis então, sair. além de ter um ataque geriátrico, tu vai ter que ter jogador de banco dos outros times, aí não dá, né, dona Acho que Magda? eu tô falando isso. Mas não é, a realidade é cruel. É que as pessoas não gostam de ouvir isso. Eles querem o mimimi. Não é mimimi. Vamos por partes, como diria Doutor Jack Russo Estripador. Vamos lá. Jack Estripador manda fazer a coisa por partes. Geriátrico, porque eles têm 30 anos, né, Chicão? Por causa do... E futebol são. futebol A vida já é normal uma são os idade. meninos, é. São, é Você verdade. sabe melhor do que eu, dona Magda. São os meninos, é verdade. Já mas foi é porque diretora do pro Grêmio. futebol. Para de ruminar. Boa noite. A melhor e mais culta bancada da televisão brasileira. Ai, Vitorino, tá Estamos namorando, em guerra, Vitorino? senhor Vitorino. E não é só o tráfico e marginalidade em geral. Em geral, os inimigos da sociedade. O judiciário tem grande culpa pela criminalidade. Criminalizar policial é fácil. Quero ver estar numa viela onde o combate é assimétrico e não sabe de onde pode vir o tiro. Estamos em guerra, sim. E na guerra, a última coisa que se discute são as regras. Força e honra. Marco Cimirro de Bagé. Te mete com Marco. Sabe que no site osul.com.br me chamou uma matéria muito interessante. A gente está na época de vestibular, né? Os adolescentes estão aí correndo atrás da máquina, buscando. Também teve o Enem. E tem a universidade, daí você pode acessar lá osul.com.br e tem toda a matéria, né? Se interessar. Tem a Universidade de Coimbra, em Portugal, está abrindo as portas aos brasileiros. Então, ela está usando a nota do Enem
para Pra aceitar selecionar. brasileiros, e ali eles fazem intercâmbio para o mundo Essa inteiro. é a faculdade do Marne. Ele Exatamente. fala muito de coisa. Mas tem muita gente que realmente está saindo do Brasil e está buscando novas oportunidades em outros países. Não é que é para morar para o resto da vida, mas abre realmente os horizontes. É um país diferente, cultura diferente, tem possibilidade de fazer intercâmbio para outros lugares, para a África. Agora, e tudo Carla, eu mais. queria te fazer achei uma muito legal. pergunta. Por que não tem uma faculdade brasileira entre as melhores do mundo? Mas a medicina brasileira é considerada uma das 10 melhores Nós falamos do mundo. agora há pouco E são formados aqui no Renato. Rio Grande do Sul e no Brasil. Renato. Cardiologia aqui nós não Mas todo perdemos mundo pra só ninguém. fala em Cleveland, Massachusetts, e aqui foram os melhores médicos. Cirurgião plástico brasileiro, Roberta, por exemplo, ele é considerado o primeiro ou o segundo melhor do mundo. O argentino também está entre os melhores do mundo. Sim, os médicos são realmente... São muito bons. São muito Magda, bons. Dona... Seguindo nessa temática de educação, gostaria até de propor um tema para a bancada, porque eu não posso me incluir em um dos lados desse assunto Não, que o eu vou Vitorino trazer. não larga o Que celular. é a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está no seu processo de vestibular e colocou aí os jovens para pensar com um tema muito difícil. O tema desse ano foi falar da liberdade que os pais dão ou não dão para os seus filhos, mas ao contrário de ver o lado do jovem, fala que hoje os pais modernos ficam segurando, não faz isso, não vai aquilo, eu deixo tu fazer isso, com a falsa liberdade, porque eles querem ter os filhos para sempre nas suas asinhas. Então essa foi a temática, porque em vez de trazer o lado dos filhos defendendo a sua independência, traz os pais que não querem a independência dos Eu seus não filhos. acredito. Não acredito que conteúdo. o pai quer ficar até os 40 anos com aquele lapela Conteúdozinho dentro de boboca, casa, né? sustentando. e não É, pode. Um bancando. psicanalista foi Conteúdozinho boboca. Foi um Fala artigo de sério. um psicanalista alemão que justamente trata desse assunto, trazendo Não, e uma quero dizer uma coisa, matéria, escrever tudo sobre mais. isso é difícil. Boboca não é só Exatamente. brasileiro. né? Escrever Muita sobre gente diz isso que é vai sair muito por causa difícil. Dona- Muito difícil. Dona Ana, nós Tu tivemos pode achar Comportamento, boboca. um vestibular que dá acesso à medicina, engenharia, Calma, meu velho, tu vai ter uma Meu coisa, velho, tá tu vai ter um Tá ataque. vermelho, meu Falar de velho. comportamento, a falta de ter o que fazer, rapaz. Você vai tratar de um assunto desse, vai tratar de um tema histórico, um componente importante. Meu Agora, velho, para com comportamento. O papai não deixa eu fazer pipi de porta Não é aberta. isso, vamos prestar atenção Tu não no que pode, eu tu tava disse. namorando o telefone. Chinelagem. Tava ali, tava no telefone. Senão, aí vira retardado. É que um chicão, verdade. assim, fez 80 faculdades, continuou retardado. Por quê? Porque... Eu tive a educação do lobo. Não, Com tem- 18 anos, meu pai Tu tirou teve de casa. educação da galinha. Vai à luta. Vai à luta. educação da Eu não sou galinha. mimimi, Para cara. com isso, rapaz. Não sei se esse cara nada a ver aí. Que é isso, Senhoras e cara? senhores Não é isso que telespectadores, tá querendo dividir eu comigo, estou dona chegando Maria. à conclusão Eu sou um cara agressivo, que hein? na hora do intervalo na rádio eles se juntam para encenar essa bobagem. Dona Ana, Nós trabalhamos em rádio Todo diferente. dia eles fazem rádio esse diferente. nome, Nós é trabalhamos uma em rádio coisa- diferente. Sim, mas a casa é a mesma, eu esse quero corredor. recompor a bancada, Dona Na Amara. hora do lanche, vocês não fazem o lanchinho Não. junto? Na Na hora do salinha, ali, café. não sentam naquela, Não, tu que foi naquela casada com ele, tu cadeirinha, sabe naquela melhor, né, mesinha. Magda? Não, por isso que eu Ele não sou mais confessava casada. de Magda, madrugada pra eu ti. quero Eu trazer não à gosto de luz cão, essa dizer pra ti. bancada. Posso trazer à luz essa bancada? Traz Porque luz. eu vejo esta menina que muito tem a aprender no meio desses dois grotões discutindo dessa maneira. Eu fico... Grotões? Como é que é o nome daquele cara que tinha para aí. um bacamarte? Hein? Dona Magda, Busca pé. Não é Buscapé, como é que é o... Não, pá, grotões, o playboy da bancada? tu enche a Não, não, bola. é que- Que adora as colegas de trabalho, bababá. Olha aí, a gente chama de grotões. Mas aí é retaliação. Aí é retaliação. Você acha o quê? Que eu sou mimimi? Retaliação não vale. Dona Ana, eu quero lhe responder. Dona Ana, Com italiano, duas coisas. o alemão. Eu quero lhe responder com duas coisas. Primeiro, a sociedade mudou. Antes, nós, muito jovens, queríamos sair de casa. Com 14, 15 anos, buscávamos nos independizar, né? Era um trunfo que tu recebia, ir para o quarto do fundo ou poder trabalhar, né? Todos nós aqui, como somos uma geração que começou a trabalhar muito cedo. A questão econômica mudou muito. Começou a obrigar as pessoas a ficarem em casa até porque não tinham como sair de casa. Em contrapartida, surgiu aquele pai com sistema devedor, que eu sempre chamo de pai de sistema devedor, que é aquele pai que precisa trabalhar muito e para compensar ele não diz não, ele não educa, ele deseduca. Então, eles ficaram adultos mal educados dentro de casa.
Isso é o que nós enfrentamos hoje em dia de casa. Bem diferente. Alguém da minha geração com 23, 24 anos em casa era extremamente grato ao seu pai que lhe permitia ainda com 23, 24 anos em casa. Hoje, o menino está com 30 dentro de casa e achando que o pai, que a mãe tem que trazer a comida. Isso, para bancar ele. Tá fora de casa, Bancar ele. Eu comecei a trabalhar É isso, dona É isso, dona Ana. Em resumo, o Dr. Rush teria tirado nota 10. Precisa de maturidade. Muito obrigado. O Chicão saiu de casa para trabalhar aos 12 anos de idade. E trabalhava no cemitério. Trabalhava no cemitério com meu pai, colocando catacumba de mármore lá. Eu sou jogo duro. Não, para um pouquinho. Vamos Até hoje não achou. Quando tu fala assim que tu trabalhava no cemitério, não sei o quê... Vocês eram ricos que vendiam mármore, tu não fica te... Mas eu ficava lá, eu ficava lá. Não interessa, mas Mas eu ficava lá, sabe o elevador no cemitério? Eu achei que ele era coveiro. Sem ninguém saber. Chicão era assessorista do cemitério. Olha aqui, ó, estou cansado de ouvir juristas intelectuais que arrotam conhecimento de acadêmicos do direito e de defensores dos direitos humanos que em grande parte têm um grande amor e empatia por bandidos e assassinos que a sociedade não pode aceitar a pena de morte ou a morte de bandidos por policiais. Mas nossa sociedade não pode se tornar a sociedade da barbárie e não se igualar aos bandidos. No entanto, faça a seguinte reflexão. A grande diferença entre a sociedade e os bandidos é que eles estão vivos. E nós, nesta loteria do diabo, esperando para ver quem vai morrer. O jovem Rafael, motorista do Uber, morto no trabalho, ou o Eliseu, que foi morto na parada de ônibus com sua família por ter cometido o crime de usar o celular na parada ao sair de um shopping, perderam suas vidas. E aí eu pergunto, e aí? Vamos continuar sendo mortos? Por quê? Minha total e absoluta empatia com a dor das famílias que perderam seus entes queridos. E o que deixa mais triste é que esses vagabundos, quando são presos, 2, 3, 4 anos depois, estão soltos. Quando ficam 2, 3 Mas o cara que matou o guri do Uber lá em Laguna, ele já tinha praticado 2 homicídios, largado. Então o que o juiz faz? Por que o juiz não leva pra casa o cara? Tá, a pergunta que... Pois é. Quer largar o recuperar, marginal, leva pra casa. É um símbolo sexual, mas já leva pra casa. E essa questão das horas extras aqui do governo, que querem tirar horas extras e tal. Isso aí o Sartori, logo no início do governo, fez a mesma coisa, vou cortar tudo, não dá. Mas demorou para voltar. Lá no início. Mas ele só abriu mão para a polícia e coisa assim, e tudo bem. Não, todos os setores. Não, ele estabeleceu uma norma. Vai ser assim, cada setor vai ter que encaminhar o pedido. Mas tudo bem, estão suspensos, mas vão ter que fazer pedidos, mas a princípio estão suspensos. Cada pedido vai ter que ser fundamentado, ou seja, tantas horas, porque tem tantos policiais aqui, tantos lá, enfim. É uma forma de tentar botar uma controlada. Nem liberar geral, nem fechar. Botar a hora do barraco. Olha o nosso advogado. Gustavo Vitorino, o Emilson Almeida diz que acha a resposta do doutor Vitorino. Achei a resposta. Doutor Vitorino se ofereça para Bolsonaro para ser seu porta-voz. Como seguidor do Bolsonaro, acho que o doutor Vitorino seria o homem certo, direto e sem medo. Mas quem é que ia aguentar? O ego. Ele não ia parar de falar 24 horas. O ego não ia entrar nas casas, não ia entrar na casa. Eu acho que o Bolsonaro ia se demitir. Tu ia ter que entrar no carro do Papa, aquele que é todo aberto. Peço pra sair. Eu quero o impeachment, eu quero embora. Eu ia dizer pro Já. Cala a boca. Imagina Chega comigo. Já fica frio. Ele falava a noite toda. Não, ele não... Ele dormia? Só via filme? E filme do Pica-Pau. A mulher casou com o cara, meu filho do Pica-Pau. Pra matar. Pica-Pau. Do meu ídolo. É só isso que ele via. Agora ele tá fã das Cinderelas, aquela das como é que é aquelas bonecas das princesas? Ele só viu o filme da Frozen. Não vamos nem fazer o seu divórcio, nós vamos anular seu casamento. Ele não houve consumação. A consumação houve. Deu uma despesa. Mas não agradou porque tu fez a Frozen e falou let it go. Let it go, let it go. Falando em let it go. Terminou o programa. Vamos comer o jogo. Profissional da Pampa. Beijo, durmam bem.